TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana aqui, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Tem o nosso WhatsApp aí, envie sua mensagem. Mande para mim como é que foi a sua semana, eu quero ter contato com você. Nós estamos vindo aí de uma semana de um feriado, né? 7 de setembro. E no dia 7 de setembro nós tivemos um grupo de homens na nossa igreja sendo ministrados. Queridos, foi fantástico. Nós ficamos de 8 da manhã às 18 horas, 12 horas sendo ministrado com a palavra de Deus. E ali nós tivemos vários temas, né, que nós abordamos, relacionamento, sexualidade, saúde do homem. Queridos, foi fantástico como nós fomos impactados. Algumas vezes você fala assim, o homem não chora. Ali o homem chorou, porque, queridos, nós sentimos muito a presença de Deus. E a minha ministração foi falar sobre comunicação. Claro que foi comunicação entre casais, né, no relacionamento. Mas hoje eu também quero falar sobre comunicação com você. Mas qual tem sido a sua comunicação? Não com seu marido, com a sua esposa, mas com Deus, com seu pai. Você tem tido um bom diálogo? Você tem tido um bom relacionamento? Eu quero ler com você um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, você está com sua Bíblia aí aberta? Se não está, vai lá, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia para que nós possamos estar acompanhando junto a palavra do Senhor. Né? Queridos, olha só, não é pecado você grifar a Bíblia, né? Sublinhar, colocar ali um lembrete, porque isso é importante, né? Para que você possa começar a estudar, você começar a realmente a ter se aprofundar na palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, abra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Diz assim, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o Espírito. Olha que coisa tremenda isso. Né? Deus, ele está falando aqui que ele quer, né, claro, através da inspiração, através do apóstolo Paulo, ele escreve aqui a carta, mostrando que Deus ele quer ter um relacionamento conosco. E oração, nós sabemos que não é uma reza, né? Não é algo repetitivo, né? Não é você, né? Eu já falei aqui em algumas mensagens, né? Você repetir a mesma coisa. Né, como eu falasse para você assim, você é uma boa pessoa, você é uma boa pessoa, você é uma boa pessoa. Meu Deus, daqui a meia hora você vai estar enfadado, você, pastor, para que eu já sei que eu sou uma boa pessoa. Mas o que Deus quer, o que Deus quer? Um relacionamento. E aqui Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, ou seja, ter um relacionamento diário. Imagina, queridos, Deus ele quer ser o seu amigo, ele quer estar com você a todos os momentos. Ele quer, né, participar do seu dia a dia. Ele quer ter uma intimidade com você. Eu ouvi, né, um dos preletores lá nessa ministração falando, e ele falou que quando ele tem a oportunidade, né, de evangelizar, de falar com alguém, ele pergunta assim, para que você quer ir para o céu? E ele faz essa pergunta, né, e algumas pessoas falam, eu quero ir porque no céu não tem dor, não tem tristeza, é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Ele falou assim, não, querido, tu está com a motivação errada. Porque se você quer tranquilidade, você tem que morar no interior. Vai para a roça, vai morar no interior. Lá você vai encontrar paz, vai encontrar tranquilidade. Porque, na verdade, queridos, morar no céu, estar no céu, é você querer estar ao lado do Pai. É você querer ter um relacionamento com Deus. Mas imagina você, se nós não conseguimos ter um relacionamento com Ele aqui, se Ele fala com você, você não ouve, Ele te dá uma direção, você não obedece.
Como é que nós vamos morar com Deus no céu? Se nós ainda temos essa mente, se nós estamos tendo uma mente que não aceita uma direção dele, ou não consegue ouvi-lo, não consegue se comunicar com ele, não consegue orar. Então, eu quero fazer você refletir nesse dia. Como tem sido a sua comunicação? E lembrando, querido, que comunicação não é trazer uma informação. Informar é uma atitude unilateral. Fazer uma comunicação, queridos, depende de duas atitudes: a interação e o saber ouvir. Então, não depende só de você, mas depende também do ouvinte. Então, precisa existir um relacionamento. Então, com a oração também é assim, precisa ter essa comunicação. Você precisa ter um relacionamento com o Pai. E é isso que eu quero hoje fazer você refletir sobre a sua vida. Como está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo que você ora por dia? A Bíblia aqui fala que nós precisamos orar sem cessar. E por que nós devemos orar? Primeiro, porque Deus nos promete de estar conosco se o buscarmos. Olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Interessante isso, né? Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, como é que eu confirmo, como é que eu sei que meu nome está escrito no livro da vida? Eu falei com ele: isso é muito fácil te responder isso. Essa pergunta é fácil. Sabe como? Da mesma forma que você sabe que Deus está contigo. E como é que você sabe que Deus está contigo? Quando você está com Ele, querido. Quando você tem uma consciência em paz, uma consciência que você sente no seu interior, que Deus habita em você, que Deus conduz a sua vida, que você deixa de fazer algumas coisas por amor a Deus. Então essa é a certeza, essa é a convicção que Deus está contigo. Aí eu te pergunto, Deus está com você? Será que Deus está contigo? Como tem sido essa sua caminhada com Cristo Jesus? Você tem falado com Ele? Você tem esse relacionamento com Ele? Porque se Deus está contigo, querido, você pode ter certeza. Grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes milagres. Nessa semana, tem um dos nossos discípulos da nossa igreja que o carro deu um problema lá, a correia dentada arrebentou e deu um problema no motor. E ele falou para mim: pastor, eu estou muito em paz. Difícil isso, né? Nos nossos dias, queridos, estar em paz mediante uma situação dessa, porque é carro de trabalho, não é um carro de passeio. Ele falou: sabe por quê, pastor? Porque Deus está no controle. Porque Deus está comigo. Eu sinto essa paz. E eu tenho certeza que não vai ser fácil, porque eu já tenho aqui algumas dívidas, algumas contas a pagar, mas Deus, Ele vai suprir. Deus vai abrir portas. Uau! Coisa tremenda, né? Eu fico maravilhado com isso, porque isso se chama fé. Isso se chama relacionamento. Isso se chama, intimidade com Deus, queridos. E é isso que eu quero levar você a entender e aplicar na sua vida, essa intimidade. Então, por que nós devemos orar? Olha só o que diz em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha só, queridos, se nós temos essa intimidade com o Pai, se nós cremos nessa intimidade com o Pai, você pode ter certeza, você vai bater na porta, a porta vai se abrir. E se não se abrir, queridos, você vai ter paz em aguardar, não vai gerar ansiedade. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, queridos, o orar, essa intimidade, essa comunicação, gera essa tranquilidade, essa paz no nosso coração. Por que nós devemos orar?
porque Deus promete sarar a nossa terra. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Querido, será que a sua terra hoje precisa ser sarada? Será que você tem uma terra que ela está sendo infrutífera? Talvez a terra do seu coração, que é um solo que só Deus pisa. Como é que está o teu coração no dia de hoje? Eu quero dizer para você, se o teu coração está infrutífero, se a tua vida está infrutífera, queridos, toma posse dessa palavra. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz aqui, ó, se você clamar ao Senhor, se você se humilhar diante desse Deus poderoso, se você orar, se você o buscar e se converter dos maus caminhos, querido, Ele vai ouvir e Ele vai sarar a tua terra, Ele vai mudar a sua história. Entenda isso, Deus, Ele quer mudar a sua história. Queridos, Deus é Pai, Deus é maravilhoso e Ele tem tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa para viver feliz, para ser uma pessoa feliz. Mas talvez o que está acontecendo é que a tua terra ela está infrutífera. O teu coração está infrutífero. O teu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de raiz de amargura, queridos. Permita ao Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e fazer uma limpeza. Primeiro ele vai fazer uma poda, depois ele vai arrancar essas raízes de amargura e vai plantar a semente da salvação, a semente da libertação, a semente da paz, a semente da alegria, que somente em Cristo Jesus nós conseguimos encontrar. Dê essa oportunidade a Ele. Por que nós devemos orar? Para gerar intimidade com Deus. Queridos, Deus, Ele quer essa intimidade. E nós vemos na vida de um homem chamado Daniel, ele tinha uma grande intimidade com Deus. Ele não aumentou ou diminuiu as suas orações ao saber que ele ia ser levado e lançado aos leões. Daniel, ele era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. E ele, nas suas orações, ele agradecia. Você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus pelo que você tem, pelo que Ele já fez na sua vida? Ou você só é aquela pessoa que quer mais, eu quero isso, quero aquilo, e esquece de agradecer aquilo que você já tem. Olha o que diz em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos a orar. Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, naturalmente, Daniel continuou com a sua rotina, mesmo sabendo que existia uma lei, foi criada uma lei para matá-lo, para acabar com a sua vida. Isso não mudou nada da sua rotina, pelo contrário, continuou a mesma coisa. Sabe por quê? Ele confiava, ele acreditava, queridos. Então, quando nós oramos, isso gera no nosso coração fé, certeza, convicção de milagres. E é o que Deus quer fazer na sua vida no dia de hoje. Então, vale a pena orar. Mas também nós lemos, queridos, que nós precisamos aprender a dar graças. Ser agradecido. Ser agradecido. E eu te pergunto, você tem sido agradecido a Deus? Dá graças ao Senhor, obrigado. 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 E quantos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor? Dá graças. Olha o que nós lemos. Olha aqui que nós lemos aqui, ó. Em tudo, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa agradecido. Seja uma pessoa agradecido. Quantas vezes eu vejo pessoas aí, queridos, ingratos. E como nós vemos ingratidão. Como nós vemos ingratidão. Eu tenho costume, esses dias eu, fazendo uma caminhada aqui na Barão do Rio Branco, passei por um rapaz que estava ali, varrendo a rua. E eu parei e falei, meu amigo, eu quero te agradecer. Ele tomou um susto, eu falei, eu quero te agradecer, sim.
pelo que você está fazendo. Porque se não fosse você varrendo aqui a rua, isso aqui estaria sujo. Eu estaria passando por um local sujo. Mas Deus tem te abençoado. Então, quero te agradecer pela sua instrumentalidade. Quero te agradecer porque você está aqui, limpando a rua para eu passar, para outras pessoas passarem, para isso aqui não ficar sujo. Queridos, precisamos ser gratos. Muitas vezes nós achamos que é obrigação da pessoa, ele está trabalhando naquele setor, ele é obrigado a me servir. Queridos, não faça isso. Seja grato. Você já agradeceu aquela pessoa que te serve lá na lanchonete? Meu amigo, muito obrigado por você estar aí trabalhando, né? Por você, talvez, né, estar cheio de problemas dentro de casa, né? Passando várias adversidades, lutas familiares. Alguns até enfermos, mas estão ali trabalhando para te servir. E você tem sido grato? Tem falado assim, meu amigo, muito obrigado, né? Porque você levanta de manhã, você vem para cá, você prepara um café e está servindo um café. Estou pagando, mas você está me servindo um café. Muito obrigado. Que Deus possa continuar te abençoando. Queridos, isso é ser grato. Nós precisamos ser gratos. E principalmente ser grato a Deus. E por que ser gratos a Deus? Querido, porque Deus é a nossa segurança. Nós não colocamos lá um seguro no carro, né? Que se bater, se alguém roubar, você tem um seguro que alguém, né? Lá a seguradora vai te pagar. Não é isso? Mas você, queridos, o fato de você ser grato já é o suficiente para ele te trazer segurança. E Deus é aquele que te protege ao sair da sua casa. É aquele que te protege durante todo o dia, é aquele que te protege quando você retorna para casa. Então seja grato a Deus. Queridos, ser gratos, né? Porque temos uma aliança através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, hoje nós temos a salvação, temos a eternidade, temos, queridos, a possibilidade de ter paz no nosso coração, de saber que quando nós partirmos dessa terra, iremos morar com Deus. Uma aliança. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos dado livramentos. Quantos livramentos? Quantos testemunhos, queridos? Quantos testemunhos eu tenho para contar? Eu tenho certeza que você também tem testemunhos para contar, que Deus tem feito na sua vida. Você tem visto milagres. Quantos milagres você tem visto? Então, seja grato a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem abençoado meus filhos, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado livramentos. Quantas bênçãos nós temos alcançado. Nós falamos muito, né, daquilo que nós queremos, mas e daquilo que nós já alcançamos. Quantas bênçãos. Eu já falei aqui num dos programas, né, que eu fiz lá um inventário com meus filhos, coloquei uma folha na mão de cada um e falei, escreve o que você tem. E eles começaram, né, a escrever, chegou um momento que a folha já não deu mais espaço. Quantas short, quantas roupas íntimas, quantas meias, tênis, quantas coisas. Queridos, precisamos ser gratos. Aprenda a agradecer ao Senhor. Quantas bênçãos Deus tem nos dado. Bênção de viver. Passamos aí por esse período de pandemia. Esse período difícil, né? Desculpa. Esse período difícil que nós passamos aí de pandemia, né, essa guerra, essa batalha, mas vencemos. Ser gratos a Deus. Precisamos ser gratos, queridos, porque temos uma família. Quantos aí não têm uma família? Quantos aí, né, estão chorando porque não tem uma família? Nós somos gratos, temos uma família. Talvez você não tenha uma família de sangue, mas tem uma família na igreja, uma família que te ama, uma família que quer cuidar de você, uma família que olha por você. Então nós precisamos ser gratos. Então, queridos, vamos vencer a ingratidão e vamos dar a Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração. Não vamos ser ingratos como o povo de Israel, porque o povo de Israel, queridos, ele murmurou. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração pode destruir a sua vida. Murmuração pode fazer com que a bênção que Deus tem para você fica retida no céu. Porque você murmura, porque você reclama,
porque você não é grato ao Senhor. Então eu quero motivar a você a ser grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Fala com Deus, fala: Senhor, eu sei que tu me ouves. Senhor, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás ao meu lado. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que tem acontecido na minha vida, e não são poucas coisas. Então seja grato ao Senhor. Mas além de ser grato, queridos, precisamos também, como diz aqui, não apagar o Espírito. Vamos voltar lá no versículo que nós lemos? Olha o que diz aqui no versículo 19. Não apagueis o Espírito. Ué, peraí, como é que é isso, pastor? Apagar o Espírito. Queridos, apagar o Espírito é quando nós temos uma vida natural, uma vida sem dependência de Deus. Uma vida que nós fazemos da forma que nós queremos, nós não oramos, né? Nós simplesmente vivemos. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos ser dependentes dEle. Deus, Ele quer que nós possamos orar, compartilhar com Ele. Senhor, será que isso é bom para mim? Hoje eu tive uma experiência conversando com um rapaz, ele recebeu uma proposta, e até uma proposta de trabalho muito boa, que ele ia ganhar um valor muito bom por semana. Mas seria uma proposta que ele teria que fazer algumas coisas que não é princípio cristão, não é... Para algumas pessoas poderia até falar assim: pastor, isso não tem nada a ver. Mas ele consagrou a vida dele a Deus. Ele consagrou os instrumentos dele a Deus. E ele teria que tocar música secular. E ele falou assim, e ele foi orar. Ele foi orar. E Deus falou nitidamente no coração dele: não faça isso, não faça essa aliança. E simplesmente ele falou: pastor, foi difícil, não foi fácil, mas eu abri mão. A proposta era muito boa, era um valor considerável por 1 hora de serviço dele por semana. Mas ele escolheu ouvir a Deus. Ele escolheu ouvir o Espírito Santo. Isso mostra, queridos, que o Espírito Santo de Deus não está apagado da vida dele. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus está vivo na vida dele. Mas quantas pessoas que simplesmente têm largado de lado essa voz, que muitas vezes fala assim: não faça, não tome essa direção, não vá por esse caminho. E simplesmente tem pessoas que estão com a sua mente já cauterizadas, fechadas para o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que você se encontra hoje, mas se você orar, se você gerar essa intimidade, mesmo que você não tenha ouvido mais a voz de Deus, mesmo que você não tenha mais dado atenção à direção de Deus para a sua vida, eu quero dizer que Deus, Ele vai começar a ter uma intimidade contigo através da oração, através, de você começar a ter esse relacionamento com Ele. Interessante. Nós passamos aí por esse período de pandemia, onde nós ouvimos a voz do governo, ficamos em casa, usamos máscara, obedecemos, as pessoas se vacinaram, e obedecemos um homem sem questionar. E por que a Deus nós questionamos? Ou por que a Deus nós desobedecemos? Talvez medo, medo de morrer, mas o único que pode tirar a nossa vida ou dá-la é Deus. E a Bíblia fala o seguinte, que aquele que está em Cristo, ele não vai passar pelo dano da segunda morte. Então eu gostaria que você pudesse, nesse dia, fazer essa reflexão. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua comunicação com Deus? Você tem orado? Você tem tido esse relacionamento com o Pai? Você tem sido agradecido a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e por aquilo que ainda Ele vai fazer, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Agora, você também tem dado ouvido ao Espírito Santo? Não faça, não vá, obedeça. E muitas vezes eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela precisa nos contrariar. Porque
Esse é um dos objetivos, né? Por causa do pecado que habita em nós. Entenda, não existe essa liberdade que o mundo, ele muitas vezes nos oferece. Ou você está debaixo de uma cobertura do mal, ou você está debaixo da cobertura do bem. Ou você está sendo guiado por Deus ou pelo seu adversário. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. Então eu quero orar por você nesse dia. Eu quero te apresentar a Deus nesse dia. E eu tenho certeza que a partir dessa mensagem, a partir desse dia, vai ser um marco na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no seu coração. Ele vai entrar nessa terra do seu coração, que somente ele entra e vai mudar a sua história. E eu tenho certeza que a partir de hoje, o seu relacionamento com Deus vai ser diferente. E você vai orar sem cessar. Você vai ter essa intimidade com o Pai. Então feche seus olhos aonde você estiver nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus amado e querido Pai, nesse dia, Deus, nós falamos sobre oração, sobre intimidade, sobre relacionamentos, sobre estar com o Senhor todo o tempo, porque esse é o desejo do teu coração. Muitas vezes não é o nosso, Pai. Porque quantas pessoas, ó Deus, levantam e nem se lembram do Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, que acordam, ó Deus, e simplesmente saem para o trabalho, passa todo dia, vem para casa, dorme, faz todos os seus afazeres, mas nem se lembra do Senhor. Mas eu tenho certeza, Pai, que ao ouvir essa mensagem, essas pessoas que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, Pai, ó Deus, eles mudarão, porque o teu Espírito é aquele que transforma. Então, Senhor, vai de encontro à necessidade dos teus filhos nesse dia, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão amarguradas, entristecidas, com o coração duro, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, é aquele que, ó Deus, habita em nós e entra no nosso coração, nos faz abrir os olhos da fé, ó Deus, e faz milagres acontecer. Então, Pai, vai de encontro à necessidade de cada um agora, Senhor, e transforma as suas vidas, ó Deus, faça desse coração duro de pedra um coração de carne, um coração que adora, um coração que agradece. Senhor, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para o Senhor, para que nós possamos ter o livramento, para que possamos ser direcionados, ó Deus, para locais de bênção. Então, Pai, que o milagre aconteça na vida dos Teus filhos. Visita cada casa, cada lar, visita os hospitais, os presídios, Senhor, os empresários. Visita, Senhor, e que a Tua bênção, ó Deus, venha sobre as suas vidas, ó Pai. Deus, que o Senhor venha trazer saúde para aqueles que estão enfermos, abrir portas de emprego para os desempregados, aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades na justiça. Senhor Deus, toma frente, abençoa os Teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa hoje, Pão da Vida. Estaremos retornando na próxima semana, mas compartilha esse programa com alguém. Compartilhe, né? E você que assiste pelo YouTube, vai lá, dá o seu like, compartilha. E eu tenho certeza que tem edificado muitas pessoas e que Deus possa realmente derramar da sua unção sobre a sua vida. E você venha ser impactado por esse Deus Todo-Poderoso. Que o milagre aconteça na sua vida. E eu quero ouvir o seu testemunho. Então ligue para nós, mande uma mensagem. Deus é contigo. Um grande abraço, Deus abençoe. Até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.